que sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E toda felicidade pode ser multiplicada quando com sinceridade ela for compartilhada. Quando com sinceridade ela for compartilhada. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame. Bendito seja Deus, e não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja A palavra bíblica que nos acolhe nesta noite é a palavra de Efésios 1:17, que diz: o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e do pleno conhecimento dele. Que assim seja, que a gente saia daqui com o pleno conhecimento de Jesus e também com o espírito da sua sabedoria. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Também você de casa que nos acompanha, seja bem-vindo nessa live. E assim vamos dar início, então, cantando o hino, a canção do cuidado, fonte eterna de amor. Podem tomar assento. Fonte eterna de amor, que transporta de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a
Assim nós nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, queremos agora ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos-te pela proteção e cuidado para mais uma semana que nos concedeste para viver o teu amor. Há irmãos e irmãs caminhando junto conosco com a mesma fé e o mesmo propósito de vida. No convívio com estes irmãos e irmãs, nós podemos experimentar o teu abraço, o teu carinho, o teu amor. Agradecemos-te também, Senhor, porque podemos nos colocar neste momento na tua presença e junto a ti buscar consolo, ânimo e orientação na tua palavra para todas as decisões da nossa vida. Aquieta-nos, Senhor, para ouvirmos aquilo que tu tens a nos falar. Amém. Vamos nos preparar para a leitura bíblica cantando o hino Vem, derrama a paz. Se você está acompanhando de casa, 288 do livro de canto da ISLB. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Dá-nos tua paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. E assim queremos ouvir o salmo desta noite, Salmo 92, os versículos 1 a 4. Convido então a Sandra para nos dirigir na página 540 do Antigo Testamento. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra e a praticam. Agora do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos 26 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, na página 43 do Novo Testamento. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga.
E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Entoemos o hino Como a Palmeira Florescerá o Justo, 117 do LCI, nos preparando então assim para a pregação. Palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerá nos atos do nosso Deus, como a palmeira florescerá o justo, 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 crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, e na velhice dará ainda frutos, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência da Pessoa Idosa. Somos lembrados que os idosos sofrem violência. A vida vai mudando e nos tempos de hoje precisamos aqui no nosso país até mesmo um estatuto para defender os idosos. Tempos atrás tínhamos o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Mas hoje não só crianças e adolescentes, também como é necessário cuidar dos idosos. A violência chega em todas as pessoas. Que todos nós, como cristãos, possamos, neste dia, também avaliar a nossa violência. E amanhã, dia 16 de junho, é o dia em que é lembrada a bula papal que ameaçou Martim Lutero de excomunhão. O Papa Leão X fez a bula dizendo que das teses que Lutero havia feito, 54 ele concordava e 41 não. E ameaçou de excomunhão se ele não se retratasse. E aí Lutero, refletindo, diz: bem, posso ficar fora da igreja terrena, da igreja exterior, mas não ficarei de fora da igreja de Jesus Cristo. E ele permaneceu firme, e por isso nós estamos aí, chamados a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E nesta tarefa que temos, a ISLB, no decorrer desta semana, teve a Semana Nacional de Vocações. Temos necessidade de novas vocações na igreja, assim como o mundo necessita de pessoas vocacionadas. Falando com empresários, é comum a reclamação de dizer: falta-nos pessoas vocacionadas para fazer as tarefas que temos. Na igreja,
Falta pessoas vocacionadas para o exercício do ministério. Na comunidade, falta pessoas vocacionadas a exercer liderança, assumir o presbitério. A Semana Nacional de Vocações, ela está aí para nos lembrar que nós fomos chamados para uma tarefa que foi dada por Deus no nosso batismo. E o censo de 2010 diz que já no Brasil 8% das pessoas se declaram sem religião. Ou seja, é um bom número da população brasileira com a qual os cristãos também não podem contar. Se queremos vocações, temos que encontrar dentro das nossas próprias fileiras. Vocação é um chamado, é uma escolha de alguém, é a predestinação de alguém para uma tarefa. Também nós fomos chamados. E porque fomos chamados, queremos ouvir a palavra daquele que nos chamou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé. Diz aqui o texto que nós ouvimos. E por isso somos chamados a ter bom ânimo em meio à realidade da vida na qual nos encontramos. Onde temos, como disse, violência, temos perseguições, temos falta de comprometimento, temos toda sorte de problemas que o mal nos traz. Mas andamos com bom ânimo, porque nós, embora ausentes do Senhor, nós andamos por fé. E é por causa desta fé que nós também exercemos o nosso chamado. Eu digo para vocês que cada vez mais os cristãos precisam se conscientizar desta missão que tem no mundo, que é exclusiva daqueles que foram chamados pelo Senhor. O meu chamado começou numa igreja que não é a luterana. Esta semana, conversando com os pastores, falaram, mas isso eu não sabia. Eu falei, pois é. Eu fui batizado na igreja congregacional. Lá nesta igreja, no Rio Grande do Sul, nos anos 71, eu fui batizado. Mês de julho, está perto da minha data de batismo. Ali já começou o chamado de Deus para que hoje eu estivesse aqui com vocês. Essa minha primeira década, por assim dizer, deste chamado que Deus me fez, e que eu quero agora compartilhar um pouco aqui com vocês, já que estamos na semana das vocações, na semana dos chamados, para que cada um também reflita sobre o seu chamado e de que forma Deus tem trabalhado na sua vida,
a partir daquilo que podem observar, talvez que ele tenha trabalhado na minha. Porque a obra de Deus é Ele quem faz, não somos nós. Quando fui batizado, provavelmente eu não imaginava, meu pai não imaginava, ninguém da minha família imaginava que um dia eu seria pastor. E esta primeira década da minha vida foi marcada também pela presença de um pastor luterano. Meus pais moravam no Rio Grande do Sul, Tenente Portela, e lá tinha muitos problemas de terra nos indígenas. E na década de 70, um pastor luterano, Norberto Schwantes, foi deputado constituinte, depois faleceu de câncer. Ele, vendo o problema que existia naquele lugar, ele aceitou o chamado de Deus a levar aqueles colonos para as novas áreas de colonização do Mato Grosso. E então ele fez um levantamento entre as famílias, quem estava disposto a ir para o Mato Grosso. O governo federal estava incentivando que as pessoas para lá fossem. A migração brasileira, como muitos também participaram de outras regiões. E então 600 famílias se inscreveram. E aí, antes de levar esse pessoal, o pastor pensou, vamos lá conhecer para onde que nós vamos. Juntou uma comissão dos interessados em ir lá representar essas 600 famílias e eles foram. Isto nos anos 70. Quando voltaram de lá, livremente, fizeram os seus relatos em assembleia para aquelas 600 famílias. Destas 600, menos de 10% permaneceram firmes, dispostos a ir para as novas áreas de colonização. E entre essas famílias estava lá meu pai, com 3 filhos, eu era o menor deles, e eles embarcaram para o Mato Grosso. E chegaram lá, depois de 2 meses de viagem, do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, e lá eles se instalaram. E uma das coisas que eu me lembro, desse tempo da infância lá, na vida religiosa, é o aspecto que havia um forte comunismo. Essa primeira década, meu pai era da igreja congregacional, mas lá não tinha pastor. Apesar de o pessoal ter sido levado por um pastor, ele era pastor no Rio Grande do Sul. E a tarefa dele era organizar essa missão, e estava mais em Brasília, organizando com o governo, junto esse processo, cooperativas e coisas. Então lá, o povo que estava não tinha pastor. Não só da ISLB. Na igreja católica também não tinha padre. Na igreja congregacional não tinha pastor. Então, quando vinha um religioso, seja padre, seja pastor, independente da igreja que vinha, juntava todo mundo e se fazia um culto, uma missa, e todo mundo participava. Isto nesta primeira década. Isso era muito interessante, esse ecumenismo, que começou a mudar. Por volta de 74, a comunidade católica e luterana se organizaram de forma diferente, porque já havia padre, e aí então os evangélicos passaram a ser atendidos pelos pastores que vinham esporadicamente lá. E aí se fazia trabalho com culto infantil, fazia batismo, tudo que tinha que fazer, acontecia lá naquelas vezes que vinha a visita de um pastor. Só que depois as comunidades se organizaram para ter paróquias. E aí então os evangélicos luteranos e os congregacional e outros luteranos que se reuniram, cada um resolveu ir para a sua comunidade. E meu pai então ficou na ISLB. Porque já tinha outros filhos, tinham sido batizados, tinham sido confirmados, e eles falaram, não, agora a nossa história de fé é com esta comunidade. Não vamos para outra, vamos ficar aqui. E então, em 82, veio o primeiro pastor para a cidade de Canarana, lá onde meus pais estão até hoje. E aí, nesta segunda década da minha vida de batizado, ela foi marcada pela experiência, então, da confirmação,
de conhecer o catecismo de Martim Lutero, que todos vocês estudaram no ensino confirmatório, e também pela Bíblia. Muitos de vocês lembram que era comum a gente receber uma Bíblia nas escolas, que os gideões distribuíam. Eu não tinha Bíblia, então a minha Bíblia era a dos gideões, que eu lia os Salmos, os Provérbios, o Novo Testamento e o Catecismo. E então, depois do ensino confirmatório, veio a juventude, e aí o encontro dos grupos e os retiros, era uma coisa maravilhosa, que juntava uma baita turma em cima de um caminhão, ia para o interior fazer os encontros dos jovens. E nesse período também, quando havia troca de pastor, ficava 1, 2, 3 anos sem um pastor na comunidade. E aí precisava pregadores leigos, que fizessem o sepultamento, uma pregação de leitura, uma coisa assim. E aí me chamaram para fazer essa preparação. E eu fiz essa preparação, fazia sepultamentos, fazia cultos de leitura e assim por diante. E um dia eu fui a Cuiabá, num desses cursos. Lá eu conheci o pastor Cleaver, o pastor Martin Dreyer, que tinha sido chamado pelo pastor Cleaver, que já me conhecia, para fazer um curso da Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo é a confissão que os luteranos firmaram em 1529 perante o imperador, que é a nossa confissão de fé, que faz parte da nossa Constituição, junto com a Bíblia e o Catecismo. E então, eu conheci a confissão de fé dos evangélicos luteranos. E a partir deste encontro com o Martin Dreyer, que era reitor da faculdade, ele disse: mas por que tu não vai estudar teologia? Nunca tinha pensado em ser pastor. E aí eu falei, talvez. E aí ele me mandou a inscrição para fazer o exame. Mas respondi, mas não enviei. Passou uma semana do prazo de inscrição, veio o pastor Cleaver lá em casa. Isso me lembrou quando o sacerdote foi na casa do Davi para escolher o filho que ia. E ele veio lá e disse: não, tu vai ir para São Leopoldo, sim. Eu conheço o pessoal lá e nós vamos mandar a tua inscrição para fazer teologia. Eu tanto com vontade de não ir, né? Porque sair do Mato Grosso para ir estudar no sul, naquele frio. Ele falou: não, tu vai ir sim. E aí, fui lá fazer o exame de admissão. E aí, nem conta para vocês. A minha vontade era tão pequena de ser pastor, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Chegou no último dia, tinha que fazer a redação. E o meu português era péssimo, ainda hoje não é bom. Fazia a redação, tema comunicação. Não vou fazer. Não fiz a redação. Chega perto do almoço, vem um rapaz lá e diz: olha, o professor de português está te chamando lá. Aí fui lá e falei: você não entregou a redação? Eu falei: não, eu estou desistindo. Não vou fazer a redação. Te dou meia hora e tu faz a redação. Falei: não é possível. Tá bom, vou fazer a redação. Fiz a redação, entreguei. Aí depois passei. Cheguei, fui para casa, falei: não vou passar. Né? A princípio eu achei que não ia passar, fui para casa, mas veio o resultado, passei. Aí, meu irmão trabalhava no Sicredi. E aí ele falou: nós precisamos de um gerente lá no Querência. A cidade estava abrindo, queremos que você vá para lá, porque eu tinha trabalhado no Banco do Brasil. E aí eu estava lá com o dilema: e agora? Vou para São Leopoldo ou vou trabalhar no Sicredi, no Banco do Brasil? No Querência. Pensei, falei: o que vai ser da minha vida aqui no Mato Grosso se eu for gerente do Sicredi? Talvez ganhe algum dinheiro, talvez, como gostava um pouco de política, falei: talvez vire um vereador, um prefeito, e quem sabe um dia vire um deputado, mas falei: não vai passar disso a minha vida. E será que é isso que eu quero? Assim eu pensava com 18 anos, para vocês verem, jovens, né? A gente muda
Não sei o que você pensava quando tinha 18 anos. E então, fui para São Leopoldo estudar teologia. Primeiros anos de teologia era chato. Exegese, grego, hebraico, inglês, né? Aquela coisa toda do início de faculdade, metodologia científica. Falei, não é possível. Desanimado. Não tinha muito ânimo. Mas a partir do terceiro ano, quando a gente começou a conhecer um pouco mais da Bíblia, e o testemunho de alguns professores, que a gente via que eram pessoas movidas pela fé, aí a coisa mudou. O ânimo foi outro. Aí o chamado que Deus havia feito fazia todo o sentido. E aí o estudo de teologia foi cada vez mais aprofundado. Nesse período, então, foi um período de conhecer mais as cartas de Paulo, conhecer mais o que Lutero havia escrito, conhecer um pouco mais ainda do catecismo maior, não só o menor que nós temos, né, mas o maior. E então veio estágio, fiz em Balneário Camboriú, uma comunidade que muito me ajudou. Depois o período prático em Schroeder, pastor Fernando também, aprendi muito com eles. E depois veio o casamento com a pastora Mara, com quem aprendi novamente muita coisa, deste chamado que Deus havia começado lá nos anos 70 com o meu batismo. E então veio a primeira comunidade em Joaçaba, onde eu fui lá trabalhar para substituir, porque a Mara ainda estava em São Leopoldo, e acabei ficando lá, fui enviado para lá, e aí lá fui ordenado. E no dia da minha ordenação, aí um pastor chegou para mim e botou a Bíblia na minha cabeça e o livro de Concórdia, que é o livro das confissões de fé dos evangélicos, que depois da morte de Lutero eles procuraram reunir os principais conceitos da fé nesse livro de Concórdia, que havia concordância. E este livro ele botou nos meus ombros. E aí ele disse: assim seja o teu ministério, com a Bíblia na cabeça e o livro de Concórdia nos ombros, para orientar este chamado que Jesus Cristo havia feito. Por que eu conto tudo isto? Porque nós aqui agora há pouco ouvimos o texto bíblico, andamos por fé. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé. Também o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 5. O amor de Cristo nos constrange. Se estamos em Cristo, ou se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Eu poderia contar muitas coisas que aconteceu na minha trajetória. Mas eu só trago esses pontos para dizer para vocês, quando Deus nos chama, Ele faz coisas surpreendentes na nossa vida. Coisas inimagináveis. Aquilo que nós achamos que não é possível, de repente se torna possível. Por mais que a gente tenta ir por um caminho, se Deus quer falar contigo, Ele vai te levar por outro caminho. Como diz a história do Jonas, que também uma vez já estudamos com os jovens, estudamos nos grupos aqui da comunidade. Por mais que a gente tenta fugir de Deus, Ele de um jeito ou do outro, Ele nos pega. Isto é o chamado de Jesus Cristo.
que Ele fez a cada um que foi batizado. Por isso, querida comunidade, eu quero dizer o que diz aqui para vocês no versículo 18, capítulo 5, 18, que é onde Paulo reflete também o seu ministério. Ele diz ali: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu lembro que uma das palavras que me marcou muito quando eu li na Bíblia pela primeira vez é: nada temos trazido para este mundo e nada podemos levar dele. Eu lembro que meu pai, quando disse que ia estudar teologia, ele disse: pois é, meu filho, mas tu sabe onde tu vai se meter? Na comunidade, ele falou, sempre tem gente reclamando. Né? É verdade. A gente sabe que é assim. Vocês que participam, escutam reclamação o tempo todo. Porque a comunidade é um espaço da gente reclamar da vida. E ele diz também, na comunidade, a gente não passa necessidade. Porque a gente sempre está junto com outras pessoas e umas ajudam as outras. Mas quem vai ser pastor não pode querer ficar rico. Porque no Mato Grosso, quem ia para lá, sempre ia com o objetivo de enriquecer. Graças a Deus, meu pai não tinha essa ambição. Ele queria só cuidar que os filhos estivessem bem. E esse testemunho ele deu quando eu fui para estudar teologia. Ele disse, não pense em ficar rico, aí tu vai fazer outra coisa. E é uma verdade. Mas Deus provém tudo aquilo que você precisa. Por isso, se você quer continuar dando o teu testemunho do teu chamado, deixa que Deus providencie tudo que você precisa. Não tenha medo de testemunhar o teu chamado. Se você conhece um jovem, conhece um familiar que queira estudar teologia, motive. Diz, você está sendo chamado por Deus para fazer alguma coisa neste mundo. Quem sabe? Pense. Talvez você possa ser um pastor. Deus vai providenciar o que você precisa. De Deus tudo provém e nos deu o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo, no 5:20, diz, somos embaixadores de Cristo. Isto é a coisa mais maravilhosa. Somos embaixadores de Cristo. Gente, pensa o que diz esta palavra. Se você ser um embaixador de um país, é uma grande honra. E muitos almejam ser embaixadores de um país que se torna representante do Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa. E é realmente uma grande honra. Mas, aqui o apóstolo Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. E em nome de Cristo. Isso é a coisa mais maravilhosa. Nós não somos só embaixadores de um país, nós somos embaixadores daquele de que tudo provém. Daquele de que tudo pertence nesse mundo. Olha para que tarefa maravilhosa, todos nós que fomos batizados estamos sendo chamados. Ser embaixador em nome de Jesus Cristo. E a tarefa do pastor é estar na frente da comunidade, lembrando nós isto sempre. Porque o mundo exatamente quer nos mostrar, às vezes, que outras coisas são mais empolgantes e mais importantes. E, na verdade, não tem nada mais maravilhoso neste mundo do que a gente ser um representante do próprio Cristo, do próprio Deus, a quem tudo pertence e dele que tudo provém. Que Deus nos ilumine, desperte novas vocações em nosso meio e que
possa a mensagem de Jesus Cristo ir adiante para as novas gerações, transformando vidas em novas vidas. Amém. Então vamos reagir agora a isso que ouvimos, cantando então o hino 333. Ele não vai ser tão conhecido, mas eu escutei aí eles ensaiando um hino que tem uma letra muito bonita, e é um hino que fala de Jesus Cristo e dessa caminhada com Ele. Ele vai junto conosco. Então o Osmar vão tocar uma vez o grupo, e daí depois nós entramos cantando. Quem sabe o Andy canta junto, né? Essa estrofe, e depois voltamos na primeira estrofe de novo. Todos juntos. É isso aí, né? A certeza de assumir a vocação, sabendo que Ele vai conosco, né? Pergunto se temos aniversariantes, já convido o Manuel para nos dirigir os avisos. Aniversariantes aí da semana? Ninguém? E nem de casamento também? Ou alguém? Então é sem chocolate hoje. Sem bombom. Sem bombom. Boa noite a todos. Nosso próximo culto será no dia 23 de junho, próximo domingo, às 9 horas. Plantão para amanhã e segunda, pastor Flávio Luiz Paiter, da paróquia do Centro. Temos a rifa da paróquia, quem quiser levar e ajudar, estará no final do culto com a Mara. Temos ainda o dia da igreja, no dia 7 de julho. Quem quiser se inscrever, ainda há lugar nos ônibus. E tem que reservar o almoço. É R$ 45,00 o almoço, com a camiseta junto. Na quinta-feira teremos estudo bíblico às 19h30. A oferta do último culto somou a importância de R$ 326,35 e se destinou para o sínodo pastoral da diaconia. Temos também os cartões do churrasco, também vão estar com a Mara no final do culto. Quem puder levar para ajudar a vender, estará com ela ali no final do culto.
Então, eu quero chamar aqui a Creuza e também a Bárbara para nos dar os 2 avisos ainda que temos. Faltou o relatório do estacionamento do final de semana passado, ali da Festa Santo Antônio. A gente teve uma renda de R$ 7.710. No sábado teve 177 carros e 25 motos. No domingo, 168 carros e 12 motos. Ainda tivemos 2 caminhões que a gente estacionou no pátio da Quibaguete e um ônibus aqui dentro do pátio. E tivemos a doação de R$ 280, que o pessoal que comprou a comida não cobrou. Então, não teve despesa esse ano no estacionamento. O dinheiro todo revertido para a paróquia. R$ 7.710. Obrigado a todos que colaboraram. Acho que a gratidão da comunidade é aqueles que estavam aí, né? Praticamente no sábado, a noite toda, ajudando. Então, assim, gratidão a Deus e por esse benefício à comunidade. E vamos dar uma salva de palma, né? Para a gente se alegrar com isso também. A Creuza é coordenadora do IBGERON. E ela tem um convitezinho aqui para fazer a comunidade, né? Obrigada, pastora. Eu sou a coordenadora do curso Cuidador de Idosos do IBGERON. O IBGERON é um instituto que foi criado aqui em Blumenau em 2007. E desde então nós qualificamos cuidadores de idosos. E estamos com as inscrições abertas para mais uma turma, para darmos início dia 25 de junho, com mais uma turma, né, de alunos. Então, hoje, aqui nesse espaço, que eu sou grata, tá, Mara? Aproveitando e divulgando esta turma que iniciará, então, no dia 25, e vou deixar uns flyers, de repente, conhecidos de vocês, parentes, amigos, vizinhos, enfim, né, poderão ter interesse em fazer. Eu estarei à disposição no WhatsApp, que consta aqui no flyer, para tirar dúvidas e esclarecer. Acho que o pastor nos trouxe hoje à noite que hoje, né, o dia da consciência, o dia de que tenhamos que tomar atitude para que isso não ocorra. São as partes mais fragilizadas, o idoso e a criança, né? E esse idoso também está sofrendo violências, e são das mais diversas. Então, um cuidador, ele precisa se qualificar, ele precisa se capacitar para ser um bom cuidador. Qualquer pessoa pode cuidar? Sim, por um curto período, mas para fazer um bom cuidado, para saber cuidar e cuidar bem, precisa se qualificar. Nós temos o curso, tá? Para quem não conhece, é só entrar em contato. Estamos com o site novo, www.ibgeron.com.br. Então, para quem quiser dar uma olhada quem nós somos, obrigada e boa noite a todos e a todas. Obrigada, Creuza. Isso aí. A Bárbara, sobre a juventude. Isso. Bom, então tenho um convite para fazer para vocês. No próximo sábado, dia 22 de junho, teremos a festa junina da JEBG, que é a juventude. Então, estamos vendendo kits antecipados no valor de R$ 12, que inclui o cachorro-quente, pipoca e quentão. Então, vale super a pena comprar antecipado, porque é o valor promocional. Então, no final do culto, né, quem quiser comprar, pode falar comigo, com esses jovens que estão aqui sentados, porque vale a pena e no dia vai estar um pouquinho mais caro. Então, é bom se organizar, se agilizem. E acho que era isso, né? Isso, a partir das 5 horas, né? Sábado que vem, a partir das 5 horas até as 10 horas da noite. Uma festinha para toda a família. Isso, é bom até frisar, já que a pastora falou aqui, que vai ser uma festa para a família. Então, tragam seus familiares, crianças, parentes, porque vai ter bastante atração e é para vocês virem, trazer todo mundo. Então, essa ajuda também à juventude, todo o lucro é para continuar o trabalho aqui com a juventude. Ainda reforço um convite do encontro de casais na quarta-feira. É o encontro normal do grupo de casais, de um dos nossos grupos de casais, e nessa quarta vai ter um palestrante, o pastor Vitor Schell.
Ele é professor na teologia em São Bento e ele vai trazer uma palestra com o tema Eu Não Mereço. Então, vamos vir escutar o que a gente não merece, né? Acho que vai ser bem interessante. Isso é para casais. Se você vier, de preferência, dá um toque para nós, né, dizendo que você vem, o casal, e traga um lanche, porque nesse sistema dos casais sempre há um lanche compartilhado no final. Qualquer coisinha aí para compartilhar com os que participam. Tá bom? Acho que seria isso de avisos. E agora temos a oferta, então, que hoje se destina para a vocação, como ouvimos, né? Pessoas que se vocacionam na igreja também, e para a ADL, Associação Diacônica Luterana, que também forma jovens para exercer sua vocação. Então, Deus abençoe dádivas, doadores, enquanto cantamos aí o próximo hino. Convido agora para um momento de oração. Vocês têm mais algum pedido também para me passar, para que a gente coloque agora diante de Deus? Podemos nos colocar em pé. Então, fechemos os olhos para essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos e receber a palavra. Organiza tu mesmo a nossa gratidão ao sairmos daqui. Melhora os nossos relacionamentos e caminha conosco para que não tropecemos. Lembramos, Senhor, perante Ti, pessoas que sofrem. Especialmente nos lembramos daquela em nossa comunidade que estão enlutadas, de maneira especial a família da Marga, que nesta semana veio a falecer. Ela que participou tantas vezes da nossa oase e do nosso grupo da terceira idade. Que ela possa agora experimentar a morada celestial, a verdadeira paz da eternidade. Lembramos, Senhor, e pedimos também pela família de Ivani Doeber, do Rio Grande do Sul, ela que sempre nos acompanha aqui na live, que Tu possas abençoar e conceder vida e saúde aos seus familiares. Pedimos pelo povo do Rio Grande do Sul, pela reconstrução das casas, das vidas e das cidades. Lembramos também o Serene, esse centro de recuperação. Olha, Senhor, para essa instituição e supre todo o necessário para que ela possa continuar salvando vidas. Colocamos nas Tuas mãos a festa junina da juventude no próximo sábado. Que tudo ali ocorra da melhor maneira, Senhor.
que as pessoas possam se divertir de maneira saudável e que também dê um bom lucro para o nosso trabalho com a juventude. Te agradecemos pelas bênçãos nesta comunidade, especialmente também aqui o que ocorreu no estacionamento. E tudo mais, Senhor, que está em nossos corações, queremos lembrar as vocações, a falta de jovens que hoje se dispõem a estudar teologia. Tudo isso agora nós queremos clamar na Tua presença, orando assim como Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim também queiram receber a bênção de Deus para que ela vos acompanhe. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. 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 Vamos em paz, abençoado domingo, semana e até o nosso próximo encontro.